Fala moçada, tudo bem com vocês? Nós faremos agora nessa videoaula a correção da atividade de aprendizagem Cálculos Químicos parte 1, tudo bem? Então assistam para ver quais questões vocês acertaram, quais questões vocês erraram e como que faz para acertá-las, beleza? Acompanhem comigo na tela. Bom, vocês podem ver aí a questão número 1, que diz o seguinte: julgue as afirmações com V para verdadeiro e F para falso. Justifique as falsas, ou seja, comente elas. Por que elas são falsas? Então, bora lá fazer essa questão? Vamos. Olha, eu tenho aqui que a primeira sentença fala o seguinte: a unidade de massa atômica é representada por U. Correto. A unidade de massa atômica é representada por U, que é unidade de massa atômica. A segunda sentença diz o seguinte: a unidade de massa atômica é 1/12 da massa de um átomo qualquer de carbono. Então aqui a gente vai marcar falso. Por que é falso essa afirmação? Porque ele coloca aqui, ó, qualquer átomo de carbono. Isso torna falso. Existem mais de um tipo de átomo de carbono. Existe o carbono 12, que é o principal e que é inclusive ele utilizado como padrão da unidade de massa atômica. Existe, por exemplo, o carbono 14, tá? Existe também, né, na forma de traços, ou seja, quantidade muito baixa, o carbono 13. São isótopos, você aprende isso lá no primeiro ano, tá? Então, a unidade de massa atômica utiliza-se, né, como o padrão de medida, o carbono 12. Então, é esse cara aqui que é utilizado para seccionar em 12 pedaços e um pedacinho daquele dos 12, ou seja, 1/12, ser o padrão de medida, ou seja, 1U, beleza? Então tá falso. Tranquilo. Agora vamos lá para a terceira sentença, que diz o seguinte: a unidade de massa atômica é 1/12 a massa do átomo de carbono, que de massa igual a 12. Aí sim dá correto. Corretíssimo. Então, aqui nós temos como verdadeiro. Ou seja, eu acabei de dizer na sentença acima que ela está errada porque deveria ser carbono 12. Então, deveria especificar qual é o carbono. É o carbono de massa igual a 12, ou de número atômico 12. E a de baixo afirma exatamente isso. Tá? Então, a de baixo corrige a de cima. Vamos para a quarta sentença. A massa atômica de um átomo é um número muito próximo de seu número de massa. Então, sim, é verdade, a massa atômica de um átomo é um número muito próximo do seu número de massa. Por exemplo, como a gente foi falado na sala de aula, nós temos aqui o flúor, né, na videoaula da semana passada. O flúor tem número atômico 9 e ele tem 19 de massa. Quando nós utilizamos o espectrômetro de massa para medir a massa dele, que é a massa atômica, ela vai dar 18,9984 unidades de massa atômica. Ou seja, a massa atômica, né, que é uma medida experimental, é um número muito próximo do número de massa, muito próximo, né? Tanto é que quando nós aproximarmos para o número inteiro mais próximo, é 19. Inclusive, nós no ensino médio vamos utilizar 19 aqui para o flúor. Tudo bem? Vamos para a última. A massa atômica de um átomo só pode ser determinada experimentalmente. Então, sim, verdade, a massa atômica ela precisa ser determinada com auxílio de um equipamento, ou seja, de uma medida, tá? Então, significa dizer que tem unidade, porque toda medida tem que dar uma unidade. É diferente, então, pessoal, número de massa atômica. Então, nunca confunda número de massa, que é o que você aprende lá no primeiro ano. O número de massa é o somatório de prótons e nêutrons. E massa atômica já é uma massa, tá, medida experimentalmente com auxílio de um equipamento, massa atômica, cujo equipamento chama-se espectrômetro de massa. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então vamos agora para a questão de número 2. Questão de número 2. O que está escrito aqui? Sabendo-se que a massa atômica do cobalto é igual a 60 U, julgue os itens
com V para verdadeiro e F para falso. Justificar as falsas. Então vamos lá. Um átomo de cobalto tem massa de 60 gramas. Um átomo de cobalto não tem massa de 60 gramas. Está dito aqui, ó, a massa atômica. No próprio enunciado está falando a massa atômica do cobalto é 60 U. Então não é 60 gramas, é 60 U. Então tá falso aqui, ele está querendo me enganar. Segunda sentença, um átomo de carbono tem 60 vezes mais massa do que um 12avos do átomo de carbono 12. Perfeito! Porque aquele U lá, 60U, esse U aqui, ele significa exatamente que você tem 60 fatias do átomo de carbono. Essa fatia é um 12avos e o carbono utilizado é o carbono 12. Tudo bem? Então tá certíssimo, tá? 12, terceira sentença, 12 átomos de cobalto, vou repetir, 12 átomos de cobalto possuem a mesma quantidade de massa que 60 átomos de carbono. Vamos ver. Qual que é a massa do cobalto? 60. Então vamos colocar assim, ó, eu tenho aqui 12 átomos de cobalto, cada átomo tem a massa de 60 U. Tudo bem, ele está falando que tem a mesma quantidade de massa, que é 60 átomos, então do outro lado da igualdade, 60 átomos vezes, qual que é a massa do carbono? 12. 12U. Se você for ver, olha só a multiplicação, 12 átomos de cobalto é 12 vezes 60U. E 60 átomos de carbono é 60 vezes 12, então 12 vezes 60 é igual a 60 vezes 12. Vai dar 60 vezes 10, 600, mais 2 dá 720. Daria 720U de um lado, 720U do outro. Então, se tivesse aqui uma balança de 2 pratos, ela estaria equilibrada, porque tem a mesma massa em ambos os pratos. Então, verdade. Quarta sentença e última. A massa atômica do cobalto, do átomo de cobalto, é a soma do seu número de prótons e nêutrons. Então, a massa atômica do átomo de cobalto é a soma de números de prótons e nêutrons. Falso, lógico, porque aqui ele colocou a definição de número de massa, tá? Número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Massa atômica do átomo de cobalto é a massa medida experimentalmente, cujo número é muito próximo do número de massa. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão, questão de número 3. Questão de número 3. O elemento magnésio, número atômico 12, ocorre na natureza com uma mistura de 3 isótopos. As massas atômicas desses isótopos expressas em unidade de massa atômica, U e suas respectivas abundâncias, são fornecidas na tabela a seguir. Então ele me deu aqui os 4 isótopos. Número de massa 24, número de massa 24, 25 e 26. Então eu tenho 3 isótopos. As massas atômicas medidas experimentalmente, repare que sempre é muito próximo do número de massa, tá? A massa atômica é muito próxima lá. Ó. O que tem número de massa 24, a massa atômica é 23,9. O que tem número de massa 25, a massa atômica é 24,9. O que tem número de massa 26, tem uma massa atômica de 25,9. Então, tudo muito próximo, tá? E aqui as abundâncias, né? A porcentagem da existência de cada isótopo dele. E ele quer, então, que eu calcule a massa do elemento. O elemento, ou seja, o elemento magnésio, ele representa toda a espécie, ou seja, todos os átomos de magnésio, todo o time. O time é composto de magnésio com o número de massa 24, 25 e 26. Só que o elemento representa eles todos. Então, no elemento, nós temos que fornecer uma massa atômica média, através de um cálculo de uma média ponderal. É o que nós vamos fazer. Então, como é que vai ficar essa conta? Vai ficar assim, ó, a massa atômica, tá? Vou colocar entre parênteses magnésio, o elemento magnésio vai ser igual. Primeira coisa, nós vamos aqui aproximar as massas atômicas. Nós não vamos usar essas 5 casas decimais. Então, aqui nós vamos falar que é 24, aqui nós vamos falar que é 25, e aqui nós vamos falar que ele é 26. Ou seja, a massa atômica do 23,9 nós vamos chamar de 24, arredondando. A de 24,9 nós vamos falar que é 25, arredondando. E a de 25,9 nós vamos falar que é 26. De tal forma que a massa atômica arredondada é igualzinho o número de massa. Perfeito? Pronto. Então vamos lá. O que tem massa atômica 24U, ele tem uma abundância de 10%. Então fica 24 vezes 10. Mais a massa atômica do de 25 vezes a abundância dele, que também é 10. E por último, mais, nós vamos ter aqui o
tem massa atômica 26 vezes a sua abundância, que é 80, ou seja, ele é o que tem mais abundância. A porcentagem da existência do que tem massa atômica 26 é maior do que a dos outros. Isso tudo nós vamos dividir por 100%. Pronto, eu já consigo prever que o resultado da massa aqui, que essa média, tem que se aproximar muito de 26, já que ele é o que tem mais abundância, né? Então nós vamos fazer essa conta devagarzinho, para não ter erro. Então vamos fazer aqui, ó, 24 vezes 10 vai dar 240. Beleza, 25 vezes 10 vai dar 250. E 26 vezes 80 vai dar 260 vezes 8. Vamos fazer aqui no cantinho. Então vamos lá, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. 2 vezes 8 vai dar 16, com mais 2 dá 20. Então dá 2080, mais 2080. Pronto. Isso tudo dividido por 100. Calma que nós estamos fazendo. Vamos devagarzinho, para não ter erro. 240 mais 250 dá quase 500. Isso aqui vai dar, somando os dois aqui, vai me dar 490. 490 com 280, eu vou somar aqui, ó. Vou somar esses dois, 490 com 280. Vai me dar aqui, ó, 70. Vai 1, fica 5, 2. Vai dar 2570, 2.570. Então dá 2.570. Isso tudo dividido por 100. Eu corto um zero com outro zero. Fica 227 dividido por 10, e aí é só pôr a vírgula, fica 25,7 unidades de massa atômica. Então, a massa do elemento, que é a média ponderal de 24, 25, 26, vai ser 25,7 U. Tá? Então, a massa do elemento é 25,7 U. Então, toda vez que a gente for usar o magnésio, a gente vai acabar usando essa massa, aqui é a massa do elemento, tá? Porque aí já está implícito a média da espécie. Tudo bem? Ou melhor, a média do elemento, a massa média do elemento. Beleza, vamos agora para a questão de número 4. Questão de número 4, pessoal. Nós vamos agora fazer o seguinte. VOF, mas agora... E também é um cálculo de massa de elemento. Então vamos lá. O cloro é formado pelos isótopos C35, 75% da sua existência. E Cl37. Aqui está C, né? Desculpa, aqui teve um erro de digitação, é Cl, tá? Cloro 35 e cloro 37. O 37 tem 25%. Com base nessa informação, julgue VOF. Um átomo de cloro tem uma massa média de 35,5. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai afirmar? Que a massa média do átomo de cloro é 35,5. Não, perdão, um átomo de cloro tem uma massa de 35,5. Então aqui, como a gente já fez esse exercício em sala de aula, ou seja, calculamos a massa, né, do elemento, e a massa do elemento cloro, fazendo a média aqui, ó, 35U, que é a massa do primeiro, vezes 75%, mais 37U, vezes 25%. Isso tudo dividido por 100%. A gente fez esse cálculo e chegamos ao resultado de 35,5U. Tá? Então a massa atômica do elemento é 35,5. Está falando um átomo de cloro tem uma massa de 35,5. Falso. Não existe nenhum átomo de cloro com essa massa, não. Ou nós temos um átomo de cloro cuja massa é 35U, ou nós temos um átomo de cloro 37. Agora, a massa do elemento, que é a média ponderal de todos os átomos de cloro, é 35,5, tudo bem? Então vamos para a segunda. Os átomos de cloro têm uma massa média de 35,5. Aí ficou certo. Aí eu coloquei no plural. Os átomos de cloro têm uma massa média de 35,5. Agora, um átomo de cloro não tem a massa 35,5, tá? Ou vai ter 35 ou vai ter 37, tá? Beleza. Não existe átomo de cloro com massa 35,5. Verdade? Não existe, tá? Esse valor é uma média que a gente utiliza para toda a espécie. Então, para mim poder pegar um átomo de cloro entre todos os que existem, para mim não ficar perguntando qual é a sua massa, medindo sua massa, eu vou pegar esse átomo no escuro e vou utilizar a massa da espécie, entende? Porque aí já está implícito a porcentagem de chance de eu estar pegando o que tem massa 35 e o que tem massa 37. Como a abundância é 75% de cloro 35, significa dizer que se eu for lá pegar um cloro, existe 75% de chance de eu estar pegando o cloro 35 e vai existir 25% de chance de eu estar escolhendo um cloro que tem a massa
37. Então, quando eu uso essa média ponderal, a massa do elemento, que é 35,5, já está ali embutido, né, a chance de eu estar pegando o cloro 35 e 37. Beleza? Então vamos lá, quarta sentença. O elemento cloro tem uma massa de 35,5. Verdade, o elemento cloro tem essa massa mesmo. Um átomo de cloro tem massa aproximadamente igual a 35 ou 37. Verdade, verdadeira. Aqui, ó, nos dados do exercício, o cloro tem massa isótopo 35, está escrito. Então ele tem 35 de número de massa. A massa dele é um número muito próximo de 35. Não vai ser 35 exato, vai ser 34,99, alguma coisa. Mas é muito próximo de 35, ou aproximadamente 35. O outro, que tem número de massa 37, vai ter uma massa atômica muito próxima de 37. Tá? Então tá verdade. A única mentira é a primeira. Bola para frente, questão número 5. Questão número 5. Outra questão de VOF. A massa molecular é a massa da molécula expressa em U. Perfeito. Massa molecular, tá escrito molecular nela, né? Molécula, molecular. Então, massa molecular é da molécula. A massa atômica de um determinado elemento é obtida através da média aritmética simples das massas de seus isótopos. Errado, não é simples. É uma média ponderal ou ponderada, tá? Ponderal. Então, aqui é falso. Pronto. Terceiro, a massa molecular é a soma das massas atômicas de todos os átomos da molécula. Perfeito. Então, por exemplo, tem a molécula de água, né, H2O. Existem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Qual que é a massa da molécula? É o somatório das massas atômicas dos átomos que constituem a água. Então, eu vou somar um U do hidrogênio, mais um U de novo, que são 2 hidrogênios, mais 16U, que é o oxigênio. Isso vai me dar 18U, unidades de massa atômica, né? Isso aqui, no caso, vai ser a massa da molécula, tá? Deixa eu escrever de novo, 18U. Então aqui está verdade. Ou melhor, aqui está verdadeiro, né? A massa molecular de um determinado elemento é obtida através da média ponderada das massas dos seus isótopos. A massa molecular, não, pessoal, olha, é fácil. Olha, você tem 2 afirmativas falando que a massa molecular é alguma coisa. A massa molecular é a soma das massas atômicas, está certo. Agora embaixo, massa molecular de um determinado elemento, está errado. Primeiro que elemento não é molécula, eu nem posso falar massa molecular de elemento. Eu misturei aqui, né, fruta com material de limpeza. Não dá, não é o mesmo assunto, não é a mesma coisa. Massa molecular é para molécula. Elemento, como é, né, os conjunto de átomos, a gente trabalha com massa atômica, tá? Então aqui é falso. Tá tudo errado isso aí. A massa, a última sentença, a quinta e última. A massa molecular indica quantas vezes a massa de uma molécula é maior que 1,12 do átomo de carbono 12. Verdade, verdadeira. No caso aqui da água, 18U, ela tem 18 vezes a massa de 1,12 do carbono 12. Então esse U, ele sempre significa isso, independente se é uma massa atômica ou se é uma massa molecular. Perfeito? Próxima questão, questão de número 6. Bom, questão número 6. Considere as massas atômicas do hidrogênio é 1, carbono é 12, oxigênio é 16, nitrogênio 14, enxofre 32, cloro 35,5, tá? E alumínio 27, tá? Então considere as massas atômicas desses elementos aí. Determine as massas moleculares da seguinte substância: benzeno. Letra A. O benzeno é o C6H6. Então ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então fica 6 carbonos, 6 vezes 12U, que é a massa de cada carbono, mais 6 hidrogênio, então 6 vezes 1U. Isso vai dar 6 vezes 12, dá 60, 72 com mais 6. Então se dá 72 com mais 6U, isso vai me dar 78U. Pronto. B. Álcool etílico C2H6O. Então, eu tenho 2 carbonos, 2 vezes 12U, mais 6 hidrogênio, então 6 vezes 1U. E mais o oxigênio, só tem 1, então 1 vezes a massa do oxigênio, 16U. Beleza, 2 vezes 12 dá 24, com mais 6 dá 30, com mais 16 dá 46U. Letra C. Ureia. No caso aqui da ureia, a fórmula está CO, entre parênteses, NH2, fecha parênteses, e o 2 que multiplica tudo lá dentro do parêntese. Para efeitos de cálculo, eu vou multiplicar todo mundo por 2, já que esse 2 está multiplicando lá dentro do parênteses. Vai ficar CO
Como eu tenho um nitrogênio, é NH2, então 2 vezes 1 dá 2. Então eu vou ter 2 nitrogênios. O hidrogênio é 2. Multiplicado por 2 dá 4. Pronto, eu vou escrever a fórmula molecular da ureia assim. CON2H4, tá? Vou manter assim. Aqui está um pouco fora de ordem, né? Não tem importância, tá? É porque o autor quis escrever assim. Nós vamos calcular só a massa molecular. Então vamos lá. Carbono, eu tenho um carbono. Qual é a massa? 12U. Mais, eu tenho aqui um oxigênio. Qual é a massa? 16U. Beleza? Eu tenho 2 nitrogênios. Qual que é a massa? 14U. E tenho 4 hidrogênios, cuja massa é 1U. Vamos lá para a gente não se perder. 2 vezes 1, 12 vezes 1, 12, né? 1 vezes 16, 16. Então, 12 mais 16 vai dar 28. 28 com mais 28, porque 2 vezes 14 dá 28. 28 com 28 vai dar 48. 56 com mais 4, 60. 60U. É a massa atômica da ureia. Vamos achar aqui um espaço para a gente fazer do alumínio, letra D. Alumínio, no caso sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. Vou fazer da mesma forma que eu fiz a letra C. Eu vou multiplicar o parênteses, porque Al2, entre parênteses, SO4 e tem um 3 lá de fora. Multiplicando por 3, tudo está dentro do parênteses. Então eu vou reescrever assim, ó, Al2, 3 que multiplica 1. O enxofre só tem 1, então fica S3. O O é 4, né? Porque é SO4. Então são 4 oxigênios vezes 3 dá 12. Beleza, vai ficar assim, ó. A fórmula Al2S3O12. Para efeitos de cálculo fica muito bom. Vamos lá, qual que é a massa do alumínio? 27. Então eu tenho 2 alumínios e a massa é 27U. Beleza, eu vou fazer assim. Enxofre, eu tenho 3. Qual é a massa do enxofre? 32U. Tudo bem. E o oxigênio, eu tenho 12 oxigênio. E qual que é a massa do oxigênio? 12U. Então vamos lá, 2 vezes 27 vai dar 54. Tá? 2 vezes 27, 54U, que é a massa dos 2 alumínios. Os 3 enxofres vai ficar 32 vezes 3, vai dar 96U. E os 12 oxigênio, que é 12 vezes 12, vai dar 144. Então vamos colocar aqui 144U. Pronto, agora nós temos que somar, né? A massa dos 2 alumínio, dos 3 enxofre e dos 12 oxigênio. Se nós somarmos aqui, ó, 4 com 6 dá 10, com mais 4 dá 14, vai 1. Então, 6 com 9 dá 15, com mais 4 dá 19, vai 1. E fica 294U, que seria a massa, então, aí do Al2SO4, 3. Beleza? 294. Então, vamos seguir viagem. Vamos agora para a questão de número 7. Eita. Vamos lá, questão número 7. A questão de número 7, o que ela pede? Qual o número de átomos existente em... E aí ele me dá 1,5 mol de átomos de cálcio, na letra A. Na letra B, 10 gramas de cálcio. Letra B, 6 mol de enxofre, de átomos de enxofre. Letra D, 128 gramas de enxofre. Tudo bem. Ele me ajudou aqui, porque já me forneceu aqui o número de Avogadro, que é o número que tem dentro de um mol. Então vamos lá descobrir qual o número de átomos existente. Então vamos lá, letra A. Letra A eu tenho aqui 1,5 mol de átomos de cálcio. Então eu vou começar sempre assim, ó, 1 mol, tá, de qualquer coisa tem 6 vezes 10 elevado a 23. Só que eu tenho 1,5 mol aqui na letra A. Quantos átomos de cálcio isso equivale? Tá? Então, eu multiplicando cruzado aqui, basicamente eu vou multiplicar x vezes 1 e 6 vezes 1,5. Isso vai me dar aqui, ó, 6 vezes 1,5 é 6 mais metade de 6, que vai dar 9. Então, isso vai me dar 9 vezes 10 elevado a 23 átomos, né, de cálcio. Tá aí a resposta. Vamos lá, letra B. Se não couber, eu vou ter que apagar. Tem importância. 10 gramas de cálcio. Então, vamos lá. Olha, 1 mol de cálcio contém 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, não é isso? De cálcio. E quanto isso tem de massa em gramas?
Poxa, um mol de cálcio está aqui, ele me deu a informação que é 40 U a massa de um átomo, então de 1 mol é o mesmo número, só que gramas. Então, 40 gramas é uma equivalência de 3 informações. 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 e 40 gramas para o cálcio, tá? Então, 1 mol de cálcio tem esse tanto de átomo de cálcio e tem 40 gramas. Eu vou usar só a relação entre massa e número de átomos, tá? Por quê? Porque ele me deu massa lá, ele me deu 10 gramas de cálcio, tem quantos átomos, que é a pergunta. Então, minha regra de 3 nem precisa aqui ó, dessa informação de 1 mol. Só usei para me construir a primeira linha formativa. Multiplicando cruzado, vamos lá. Isso aqui vai ficar x igual a 6 vezes 10. Isso aqui vai dar 60, né? Vezes 10 elevado a 23. Tudo isso dividido por 40. Aí eu corto esse zero com esse zero. E eu tenho que dividir 6 com 4. Vai dar um número decimal, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui no cantinho, ó, 6 dividido por 4. Se 1 vezes 4, vai tirar de 6, tirar 4, sobra 2. Passa a vírgula, desce o zero. Eita, desce o zero, fica 20. Aí eu multiplico por 5, 4 vezes 5, 20, 0, 0 aqui. Pronto, a divisão entre 6 e 4 dá 1,5. Então, isso aqui vai dar, x vai ser igual, vou colocar aqui embaixo, 1,5 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá? Átomos de cálcio. Tranquilo? Agora vamos para a letra C. Com isso eu vou ter que apagar aqui a letra A e B, tá? Vocês copiem aí e tá na mão. Deixa eu acelerar isso daqui. Apagar aqui. Eu mandei desfazer e não obedeceu, tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo ir com o mouse mais rápido. Pronto, consegui ser mais rápido aqui com o mouse. Vamos lá, letra C agora. 6 mols de átomos de enxofre. Então vamos lá, 1 mol de qualquer coisa tem o número de Avogadro, 6 vezes 10, 23. Não vou mexer com massa aqui, tá, pessoal? Porque não tá mexendo com massa na letra C. Ele me perguntou em 6 mols. Né? Tem quanto de átomos, já que 1 mol tem um número de Avogadro? X, multiplicou cruzado. X vai ser 6 vezes 6, vai dar 36 vezes 10 elevado a 23 átomos. Só que tem um detalhe. Notação científica, o número que multiplica a potência de 10, ele não pode ser maior do que 10. Ele tem que ser menor do que 10. Então ele pode ir até 9,9, por exemplo. E também tem que ser maior que 1, não pode ser 0, alguma coisa. Então vamos padronizar. Tá certo isso aqui, mas vamos padronizar. Eu tenho que colocar a vírgula que está aqui, ó, aqui, fazendo ele ser 36. Eu tenho que andar com ela e fazer ela ficar aqui, ó. Fazer ela ser 3,6. Então vamos lá. Vai ficar 3,6, aí eu diminui o número, repara, porque eu peguei a vírgula e andei para a esquerda, então o número ficou menor, então eu tenho que aumentar a potência de 10. Se é 10 a 23, fica 10 elevado a 24, tá? Átomos. Essa é a resposta que estaria lá no vestibular, beleza? Vamos lá, deixa eu apagar aqui, para a gente agora ir lá para a letra D. Letra D, 128 gramas de enxofre. Então, quantos átomos tem 128 gramas de enxofre? Então, nós vamos começar sempre pela mesma afirmação. 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23. No caso, átomos, né, de enxofre, já que nós estamos trabalhando com átomos de enxofre. E isso equivale a quantas gramas do enxofre? Aqui está dizendo, a massa atômica do enxofre é 32. Né? Então, de um átomo de 1 mol é 32 gramas. Então, 1 mol tem esse tanto de átomos que tem, que tem 32 gramas. Beleza, agora eu venho com os dados da pergunta. 128 gramas, eu coloco lá debaixo de grama, na primeira linha. Tá? Então, fica 128 gramas debaixo de 32 gramas. E a pergunta é aonde? Número de átomos aqui, ó, o X. Então, minha regra de 3 está montada. Eu vou multiplicar 32 vezes x, 6 vezes 10, 23, multiplicando 128. Vamos montar isso aqui bonitinho. Vai ficar assim, ó, 128 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 32.
E aí você vai dividindo da forma que você quiser essa conta, tá? Você vai começar a fazer essa conta, esquece a anotação por enquanto, você vai tentar aqui, ó, fazer isso aqui primeiro, e o que sobrar você vai colocar lá do lado da potência de 10. Então 128 vezes 6 dividido por 32. Eu vou fazer aqui do meu jeito, mas se vocês quiserem fazer dos seus com mais calma, tá? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, vou dividir o 6 aqui, ó, vou dividir o 6 por 2, isso vai fazer ele virar 3, e vou dividir o 32 por 2, obviamente, vai dar 16, tá? Então dividir por 2 em cima, 2 embaixo, estou diminuindo o número. Esse 128 aqui, ele é passível de dividir por 16? Vamos ver? Acho que sim, 16 vezes 8. Então vamos lá. Vamos dividir aos poucos para a gente poder enxergar. Olha, dividir por embaixo por 2. Aqui vai ser 8. 128 por 2 vai dar 64. Olha lá, são sim. Porque 64 por 8 agora ficou fácil, né? 8 vezes 8, inclusive, é 64, não é isso? Então, olha só. Eu vou dividir aqui por 8. 1. E 64 por 8 dá 8. Pronto. Então, ou seja, do que sobrou aqui? Sobrou o número 8 e o número 3. 8 vezes 3 e aqui sobrou o número 1, dividido por 1. Então, como é que vai ficar o restante da minha conta? 3 vezes 8 vai ser 24. 24 vezes 10 elevado a 23. Aí eu preciso só ajeitar, pôr a vírgula que está aqui, fazer ele ser 24, andar para a esquerda para fazer 2,4. Diminui o número, aumenta a potência. Era 23, agora vai para 24. 24 o quê? Átomos, né, de enxofre. Tá aí a resposta da letra D. Vamos agora para o número 8. Bastante continha, né, pessoal? Mas vamos lá. Determine a massa em gramas, agora que é em gramas. Então, de 0,16 mols de sódio, Na. Ele me informou que a massa atômica do sódio é 23U. Né? Então, quer dizer que a massa de 1 mol dele é quanto? 23 gramas. Então, vamos fazer, ó. Ele quer a massa em gramas. Tem aqui, ó, 1 mol, no caso de sódio. Tem aqui tanto de átomos, eu não vou colocar aqui porque não vou trabalhar. Vou trabalhar com mol e massa, na letra A. Então, 1 mol de sódio vai dar 23 gramas. Eu tenho 0,16. Opa! Eu tenho 0,16 mol. E queria saber quantas gramas isso vai dar. A letra A que eu estou fazendo. Depois eu apago, porque o espaço aqui não vai permitir fazer tudo, né? Então, vamos lá. Aqui é só multiplicar. X vezes 1, 23 vezes 0,16. Então, às vezes, se você tiver com dificuldade dessa multiplicação, você vai jogar lá no cantinho da sua prova, no rascunho, enfim. Você vai colocar aqui, ó. Coloca o número maior em cima e o menor embaixo. E desaparece com as casas decimal dele. Então, fica 16. O 0,16 se torna 16. E aí, você vai fazer essa multiplicação. 23 vezes 16. Depois, a gente resolve as casas decimal. Vamos lá. Então, 3 vezes 6 vai dar 18, vai 1. 2 vezes 1, 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. 138. E aqui... 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2. Né? Eu repito aqui, pulando a casa decimal, já que esse cara aqui está na casa decimal na frente. Beleza, 138 mais 230. Isso aqui vai me dar quanto? 368, tá? Então, ou seja, multiplicando. Só que o número 16, ele é, na verdade, 0,16, né? Ele tem uma, duas casas. Então, eu pego o resultado e pego a vírgula também, ó. Ele está aqui a vírgula. Eu vou andar uma casa, duas casas. E aí vai ficar 3,68. Então, x é igual a 3,68 o quê? Gramas. O x está debaixo de grama. Né? Então, tá aqui a resposta da letra A, 3,68 gramas. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo apagar. Deixa eu ver. Opa! Bagunçou aqui. Tô. Vamos lá agora, eu consegui apagar, vamos lá para a letra B. Letra B. 1,2 vezes 10, 23 átomos de sódio. Quantos gramas isso equivale? Então vamos lá. 1 mol de sódio tem 6 vezes 10 elevado a 23. Isso equivale a 23 gramas. Agora eu usei as 3. Mas eu vou apagar uma delas. Eu tenho 1,2 vezes 10, 23 átomos de sódio. Quantos gramas é isso? X. Então minha regra de 3 está montada. Ela vai ficar assim, ó. Então vai ficar assim, ó. 23 vezes 1,2 vezes 10 elevado a 23, dividido por 6,
vezes 10 elevado a 23. Isso é a letra B. Então, vou cortar aqui as potências de 10, já fica eliminado. E agora é só dividir, né? Aqui, ó, 12 por 6. Na verdade, com 1,2. Mas vamos fingir que isso aqui é 12. Então, divido por 6 embaixo dá 1, por 6 em cima vai dar 2. Só que aqui vai dar 0,2, que tem uma casa decimal. Beleza. E aí eu multiplico 23, 0,2 vezes 23. Eu multiplico por 2, depois eu mexo com a casa decimal. Então vai dar 6,8, ou 68, a casa decimal 6,8. 6,8 gramas, então é a resposta da letra B. Tudo bem, pessoal? Vamos lá apagar essa bagaceira aqui toda. Pronto, vamos aqui agora para a letra C. Letra C. 8 mols de átomos de mercúrio. Então vamos lá, 1 mol de mercúrio está informando aqui a massa molar do mercúrio, 200 gramas. Então já formou, foi direto a massa molar, 200 gramas. Ele tem 8 mol de mercúrio. Quanto isso equivale? Só multiplicar 2 vezes 8, isso dá 16. Com 2 zeros, 1.600 gramas. É a resposta da letra C. Deixa eu ir para D aqui. Acho que não vai precisar apagar, não. E 1,2 vezes 10 é 24 átomos de mercúrio. Então vamos lá. 1 mol de mercúrio tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. Não vou escrever aqui a palavra átomos para não ocupar espaço. E 1 mol de mercúrio é 200 gramas, não é isso? Agora, eu tenho quanto na letra D? 1,2, a informação que ele me deu, vezes 10 elevado a 24. E ele quer saber no número de mols ou no número de massa? É massa. Então é aqui, o X. Então minha regra de 3 está montada. É só multiplicar cruzado. Vamos montar aqui, ó. X vai ser 200 vezes 1,2 vezes 10 elevado a 24. Isso tudo aqui dividido por 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23. Aí aqui, vamos lá, você pode resolver do jeito que você achar melhor, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir essa potência de 10 de cima, vai ficar 10 elevado a 23 igual a de baixo, para eliminar a outra. Então, ou seja, esse 1,2 vezes 10 elevado a 24 é como se fosse 1,2 vezes 10, 24 vezes. Então, eu vou gastar um dos 10. Porque aí eu tiro essa vírgula de 1,2. Eita ferro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Borracha. Deu. Eu tiro aqui esse 1,2, ele vira, no caso aqui, 12. E ali eu vou, então, borracha pequena. Deixa eu pegar a borracha pequena. Eu vou aqui apagar esse daqui. E vou colocar no lugar 10 a 23. Pronto. Porque aqui agora eu elimino 10 a 23 com 10 a 23. Ele virou 12. Divido por 6 embaixo, dá 1. Por 6 em cima, dá 2. Pronto. Agora eu tenho aqui, ó, 200 vezes 2 dividido por 1. Ou seja, x é igual a 400. Tá? 400 o quê? X está debaixo de grama, tá? Lembre. Então, a unidade dele é grama. Perfeito. Agora vamos para a última, que é a letra E, que talvez seja mais chatinha, mais trabalhosa. Mas a gente vai fazer ela. Vamos lá. Letra E. E um mol de átomo, aliás, um mol não, e um átomo de hélio. Então vamos lá. 1 mol, existe o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. E para o hélio isso é 4 gramas. Como é que você sabe disso? Porque aqui a massa atômica é 4U. Massa atômica de um átomo e de um mol é 4 gramas, tá? Então vamos lá. Só que eu tenho só um átomo, então eu ponho de barra do número de átomos, né? Um mol tem 600 sextilhões de átomos. Eu quero saber de um átomo só. Qual é a massa em gramas X? Então minha regra 3 está montada aí. Vai dar uma massa muito pequena, obviamente, porque ele quer expressar a massa do átomo de L em grama. Com isso nós vamos ter 1 vezes 4, que é 4, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. E aí 4 dividido por 6. 4 dividido por 6, vamos fazer no cantinho aqui, para não ter erro. Ó. 4 dividido por 6, eu vou ter que colocar um zero, para virar 40. Vou multiplicar por 6, vai dar 36, e aí vai sobrar 4. E o 10, outro zero, dá 40. Eu vou por 6 de novo, não é isso? Então, se eu dividir aqui 4 por 6, vai dar 0,66666. Vai dar uma dízima periódica, não é isso? Beleza.
Então vamos escrever isso aqui, ó, vai ficar, vou colocar só duas casas decimal. Isso daqui, ó, vai dar 0,66. E aí, como é que eu faço com esse 10 aqui? Eu conservo a base e trago ele para cima. Só que ele vem negativo, 10 a menos 23. Aí, para ficar legal, eu tenho que pegar essa notação científica, esse número que multiplica a potência de 10, e colocar ele maior que 1, tá? E menor que 10. Então, eu pego a vírgula e ando para a direita. Ele vira 6,6. 6,6. E com isso, eu tenho que diminuir lá na potência de 10. Fica menos 23, eu diminuo, menos 24. Tá? Então, aqui, menos 24 gramas. Essa é a massa, então, de um átomo de hélio, beleza? Vamos aqui para 9, a penúltima questão. Então, vamos lá. Imagine que um copo contém 252 gramas de água e esse conteúdo seja bebido por uma pessoa em 7 goles. Quantas moléculas de água são engolidas em um único gole? Então, aqui são regrinhas de 3, tá? Vamos fazer aqui. Eu vou fazer por gole. Então, só, ele tomou 252 gramas de água, tá? Em 7 goles. E eu quero saber em um gole, né? Em um gole. Quanto isso equivale? X. Então, vou fazer aqui 252 dividido por 7. Quanto vai ficar isso? Aí você vai lá no cantinho, né, da sua prova, 252 dividido por 7. Vamos ver. 3 vezes 7, 21. Então dá menos 21, vai sobrar 4, 2. 7 vezes 7, 49. Aí você tira um 7, ou seja, multiplica por 6. 7 vezes 6, 42. E aí zerou. Dá 36 redondo. Então isso aqui dá 36 gramas de água. Um gole, né? Então, em um gole, a pessoa vai acabar ingerindo 36 gramas. Opa! 36 gramas de água. Deixa eu só apagar esse cantinho aqui para a gente terminar de fazer as contas. Nossa, arredar para cá. Pronto, ficou ótimo. Bom, vamos continuar então. 36 gramas em um gole. Quantas moléculas tem aqui dentro dos 36 gramas? Aí a gente vai lá. 1 mol de qualquer coisa é 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Para a molécula de água, a massa é 18 gramas. 18 gramas, tá? Em 1 mol. E aí, o que acontece? Eu ingeri 36 gramas. Quantas moléculas tem? Que é o número de Avogadro. Então, deixa eu apagar aqui. Minha rede 3 está aí montada. 36 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Isso tudo dividido por 18. Eu sei que 36 é o dobro de 18. Então, eu divido por 18 embaixo. Dá 1. 36 por 18 dá 2. Então, x aqui vai ser 2 vezes 6, que vai dar 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Arrumando a notação científica, pegando a vírgula aqui, ó, que está depois do 12, que está invisível, o que faz ele ser maior do que 10, então eu venho para cá e coloco ele entre 1 e o 2, aí fica 1,2. Eu diminuo o número, então eu tenho que ir lá e aumentar a potência de 10, ela vai para 24. Tá? Então tá aí o número de moléculas de água que tem em um único gole. Beleza? Última questão, questão de número 10. Dentre as amostras analisadas, abaixo determina aquela que possui maior quantidade de matéria. Tudo bem? Então vamos lá, quantidade de matéria, pessoal, é o número de mols, tá? A mesma coisa que número de mols. Tá? Então vamos lá. Vou transformar tudo para número de mols. Eu quero saber quantos mols é isso daqui, ou seja, 180 gramas de água. Eu quero saber quantos mols é 1.710 gramas de sacarose. E por sua vez eu quero saber quantos mols é essa quantidade de 220 gramas de gás carbônico. Então vamos fazer para cada um. Vamos lá. Substância 1, que é no caso a água. Então 1 mol de água equivale a 18 gramas. Está escrito aqui no enunciado, ó, 1 mol de água é 18 gramas. Quero saber quantos mols é 180. Ficou muito fácil aqui, você vai ver que é 10, tá? 10 mol. Beleza. Eita, meu M ficou muito estranho. Mol. O 2 agora, substância 2 é a sacarose, é açúcar de cana. Beleza. 1 mol de sacarose, o enunciado me falou que a massa é 342 gramas. Eu quero saber quantos mols é 1.710.
Vou ter que fazer no cantinho aqui, porque de cabeça está complicado, né? 1.710 dividido por 342. Vamos fazer aqui. Se eu multiplicar por 5, vai dar 500 e alguma coisa, vai chegar perto. Vamos multiplicar aqui por 5. 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 5 dá 20, vai 2, 3 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17, dá 1.700. Nossa, deu quase em cima. Opa, sobra aqui 10, né? Pronto. Acho que nem preciso continuar, porque essa divisão aqui vai dar 5, alguma coisa, tá? Então o que nós vamos fazer? Deixa eu apagar essa conta, vai dar 5, alguma coisa. Eita, mas vamos apagar aqui, ó. Não quer não, então tudo bem. Pronto, vou apagar assim. Vou apagar aqui. Deu 5, alguma coisa. Eu vou até colocar aqui. Por que eu não vou preocupar em saber a exatidão? Porque ele já perdeu por outro, né? 5, alguma coisa aqui, mol. Tá? Porque como ele quer saber que ele possui maior quantidade de matéria, o 1 já está ganhando por enquanto, tá? Então, enfim, não preciso nem saber. Eu tenho que só responder quem tem mais massa. Eita ferro. Vamos lá. Agora para a substância número 3. Substância número 3, 220 gramas de gás carbônico. Então vamos lá. 1 mol de gás carbônico tem 44 gramas. Quantos mols tem 220 gramas? X multiplicando cruzado aí vai ser 220 dividido por 44, tá? Como é que vai ser essa divisão aqui? Vamos fazer aqui no cantinho, ó, 220 dividido por 4. 4 não, 44. Vamos multiplicar por 5, ver se dá. 5 vezes 5 dá 20, vai 2. 5 vezes 4, 20, 22 é 5 aqui, ó. Dá exato, 5. 5 mol. Então, tá vendo? Esse deu 5 alguma coisa, 5. Esse é 10. Como ele pediu qual é que tem mais massa, pronto, aqui, ó. É a substância 1, ou seja, 180 gramas de água. Tem muito mais quantidade de matéria do que os outros dois, tá? Resposta, então, 180 gramas de água. Beleza, pessoal? Espero que possa ter compreendido. Se não tiver, deixa aí seu recado nos comentários. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau!